Agora sim, amados irmãos, livro de 1 Timóteo, no capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Timóteo, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. 1 Timóteo, na verdade, desculpe irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa abençoar todos os amados rádio ouvintes nesta tarde maravilhosa. Estamos diante de um texto da palavra do Senhor que explica muita coisa. Aleluia. Para muita gente que quiser ouvir, não é? Em Apocalipse, Jesus várias vezes vai dizer a seguinte expressão: quem tem ouvidos ouça, e que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouvido na verdade, se você parar para pensar, todas as pessoas têm, não é? A não ser aquele que por uma raridade possa ter nascido com anomalia sem ouvido. Mas ele está dizendo quem tem ouvidos para ouvir, né? Quem tem ouvidos ungidos, abertos, aleluia. Quem não tem os ouvidos tapados, quem não é mouco, nem ouvidos agravados, né? Para não conseguir ouvir, porque muitas pessoas ouvem, mas não entendem, ouvem, mas não ouvem, aleluia. Nesta palavra aqui, em que Paulo está escrevendo a Timóteo, não é? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, para oração para todas as pessoas, né? Para orar pelos governantes, por aqueles que estão em eminência no poder, para orar pelos governos, porque todos os governos, não é? Seja ele você goste ou não, tá? Vou aproveitar aqui para falar, né? Você gosta de Bolsonaro ou não, você tem que orar por ele. Por quê? Se você é crente. Porque a Bíblia manda orar por todas as autoridades, não é? A Bíblia vai dizer, tanto no livro de Daniel, que o Senhor que estabelece os reis e tira os reis. O Senhor coloca e o Senhor tira. Então tem que orar, né? A Bíblia manda orar. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Aí ele vai falando, né? Para orar por todas as pessoas, né? Por quê? Porque isso é agradável diante de Deus, que quer que todos os homens, ou seja, todas as classes de pessoas se salvem. Tá? Deus quer que todas as classes de pessoas se salvem, sejam governadores, sejam pobre, rico, magro, não importa o grau de escolaridade, Deus quer que todos se salvem. Todo tipo de pessoa, entenda bem, mas isso é já outro assunto. Aí no verso 5 ele vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E esta palavra aqui vem bem a calhar nesta data, tá? Estava em casa almoçando, estava passando um jornal, estava passando a Aparecida, né? O dia de Aparecida. Nossa não, porque nossa é de muita gente. Pode ser tua, pode ser de algumas pessoas. Se for falar nossa, eu vou estar falando que é minha, mas não é minha. O meu é o meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesses dias de idolatria, coisas abomináveis aos olhos do Senhor, a Bíblia vai dizer que é um só Deus e um só mediador. O que é o mediador? Mediador é alguém que fica entre, tá? Se eu tenho alguém na minha casa que não pode atender, não é? Então você vem até a mim e eu falo com aquela pessoa. Depois eu falo com a pessoa e eu falo com a outra pessoa. Vou pegar aí, por exemplo, um presidente da república, né? Você vai até algum assessor para assessor e para ele falar com ele, né? No Antigo Testamento existiam mediadores, não é? A pessoa tinha que ir até aquele sacerdote, para o sacerdote fazer sacrifício de culpas e aquela pessoa ser perdoada. Tinha locais também de peregrinação, que era o próprio templo em Jerusalém feito por Salomão. As pessoas todo ano iam lá adorar, não é? E no Novo Testamento o Senhor Jesus vai dizer que, inclusive para aquela mulher samaritana: vós não sabeis o que adorais, porque a salvação vem dos judeus. Porque eu não quero falar sobre isso, senão vai sair um pouco da palavra, mas os samaritanos tem a ver também com a palavra, tem a ver, que eu não quero pregar sobre a mulher samaritana. É que os samaritanos serviam, entre aspas, a Deus, mas adoravam um judaísmo híbrido, misturado com paganismo, porque isso vem lá de Jeroboão, quando há a divisão das tribos, e Jeroboão, com medo de perder o seu reinado para Salomão, o que ele vai fazer? Não, eu não posso fazer com que o povo vá lá em Jerusalém adorar. Vou fazer o seguinte: vou fazer bezerros de ouro e vou dizer para o povo: povo, eis aqui o vosso Deus. E o povo começou a adorar bezerros.
de ouro, começou a adorar imagens, tá entendendo? E Deus se irou com isso. Isso foi fazendo com que os samaritanos a cada dia mais fossem um povo pagão. Houvesse o paganismo, né? Então, o que vai acontecer? Né? Há um só Deus e um só mediador. O povo ia adorar em Jerusalém, né? E Jesus, quando disse que não haveria pedra sobre pedra que não ficasse ali de pé, ia cair tudo, ia ser tudo derrubado. Ele vai dizer no Novo Testamento, você não vai ver templo, locais específicos para adoração, porque ele vai falar para a samaritana, porque o Pai busca adoradores, procura que adorem em espírito e verdade. Não é mais neste templo de Jerusalém que se adora, nem lá em Samaria, nos montes, que vocês todo errado dando bezerro. Não é lá mais, porque o Pai procura adoradores que adorem em espírito e verdade. Não há lugar de adoração. Eu tenho que ir lá no templo em Jerusalém para adorar. Está errado? Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia vai falar, Salmo 27, que uma coisa pedir ao Senhor buscarei, não é? Que possa habitar todo dia na casa do Senhor e aprender no seu templo. A reunião dos santos, o templo, é para aprender, para ter comunhão com o outro, não é? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora, a ideia de ir num templo, não é? De ir num lugar específico, a Bíblia diz que esta palavra está junto de ti, junto ao teu coração, nos teus lábios, a saber, se com teus lábios confessar o Senhor, no teu coração crer, serás salvo. Então não preciso ir lá ao cá para ter salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nesses dias eu vi, irmãos, no jornal, pessoas vindo de várias partes do Brasil, andando a pé, para adorar um pedaço de gesso. É isso mesmo, para adorar um pedaço de gesso, pedaço de barro. A palavra de Deus diz, isso é a Bíblia. Não adianta reclamar, falar assim, mas não estou gostando que sim, não estou falando. Reclama com Deus, é a Bíblia. Isaías 45, 20 vai dizer que nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Salmo 115 vai dizer que eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, e fiquem semelhantes a eles. Todos que o adoram, ou seja, quem adora a imagem vai ficar também com olho sem ver, com boca sem falar, com ouvido sem ouvir, como uma estátua, morto, sem vida. Aleluia. Então, vou ter uma série de palavras. Você vai para o Êxodo, nos 10 mandamentos, onde diz, não farás para ti imagem do que está no céu. É Bíblia. Mas o Papa ensina assim. É mesmo, é? E você vai seguir quem? Papa ou Jesus? Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus num corpo de carne. Agora eu não preciso mais em templo para achar Deus. Eu não preciso, embora eu congregue, já é outro assunto. Não estou falando que você não tem que congregar. Mas eu não preciso ir numa pessoa. Não precisa vir no pastor para poder eu te levar para Deus. Não, você pode ir aí. Quando Jesus morre naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. Então vamos voltar um pouco. No Antigo Testamento, ia-se no sacerdote, para o sacerdote e no sumo sacerdote, onde tinha aquele véu no templo que separava o lugar santo dos santos. E aquele sumo sacerdote ia ali uma vez por ano. Quando Jesus morre, aquele véu milagrosamente, misteriosamente se rasga. Como quem diz, agora todos podem ter acesso a Jesus, ao Pai, não é? Inclusive Hebreus vai dizer que agora nós temos esta esperança em Cristo como âncora da alma que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, nosso precursor, foi feito o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus agora tem um sacerdócio perpétuo para sempre, que nunca mais acaba. Não precisa em líderes, você não precisa em padre. Olha a burocracia da religião, irmãos. Olha a burocracia da religião. Você tem que falar, tá? Com o padre falar com o bispo falar com o arcebispo falar com o cardeal falar com o papa falar com Maria, para Maria falar com Jesus, para Jesus falar com Deus. Acabou isso, aleluia. Ninguém vê ao Pai senão por mim, não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o mediador, é Jesus, aleluia. O mediador é Jesus, aleluia. Aí alguém fala assim, mas eu tive um milagre, né? Aconteceu um milagre. Bom, aí já é outra coisa, aleluia. Escuta isso, você que vai até a imagem de escultura. A palavra de Deus diz, em Apocalipse capítulo 13, que quando o anticristo vier,
tá? Ele vai mandar que todos que o adorem façam em casa ou tenham uma imagem, ou façam uma imagem, tá? Do anticristo, da besta que foi morta e reviveu. E faz com que todos adorem a sua imagem. Aleluia! Todos terão que adorar a imagem. Então a ideia de adorar imagens, ela tem que se familiarizar. Porque hoje cria-se todo tipo de imagens, né, nesta religião. E o que vai acontecer? Quando cria-se essas imagens, quando chega a hora de adorar o anticristo, para essas pessoas que adoram ídolos, vai ser mais uma só imagem. É mais uma imagem. O mestre mandou, o papa mandou, o fulano mandou, seja lá quem for vai mandar, faz. A pessoa vai lá e eu fazer, quem não fizer, ó, morre. Aí que vai se descobrir quem é de Deus e quem não é. Aleluia. Aí é que vai se descobrir quem é de Deus e quem não é. Então, as adorações à imagem é uma preparação para adorar o anticristo. Esse monte de canonização, né, de santo fulano, santo ciclano, santo beltrano, santo isso, santo aquilo outro, imagem desse, imagem daquele outro, santo... acaba com tudo isso, irmão, aleluia, acaba com tudo isso, aleluia. Só há um mediador que é Jesus Cristo, aleluia, não é? E esse mediador é Jesus Cristo. Você está pisando na obra que Jesus fez na cruz ao adorar outro. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Corre desses lobos devoradores. Aleluia. A tua alma, ela tem valor. Tem valor para Deus e tem valor para o diabo. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que você é uma alma. O diabo não quer dinheiro, ele quer tua alma. A única maneira de ele tentar atingir o Deus Todo-Poderoso, já que ele não pode, é pegar tua alma. Aleluia. Como é que ele vai pegar? Pelo pecado. E a idolatria é um pecado terrível. Por quê? Porque essa idolatria, né? A idolatria é tirar Deus do lugar de Deus e adorar outro. Por que Deus prostrou a maioria no deserto? Morreu milhares. Porque adoraram um bezerro. Dizia, este é o nosso Deus. Adoraram, fizeram ídolos com suas mãos. Não é? Então, nesta tarde, amados irmãos, que você possa meditar isso aqui. Só tem um mediador. Tá? Não há mais mediadores homens, tá? Não há mais mediadores homens. Isso serve para todos os sentidos. Se você pegar aqui, por exemplo, né, Jesus, quando ele vai ser apresentado no templo, o que vai acontecer? Jesus, ele vai ser apresentado no templo, não é? Então pega-se ele, apresenta-se a Deus conforme mandava a lei, né? A lei mandava todo macho primogênito ser apresentado, né? Então, Jesus ele vai ser apresentado. Só que tem um porém. Era um mandamento da lei após os dias de purificação. Quando Maria, né, tem a purificação dos seus dias, após o parto, porque era tido como uma mulher imunda, pelo menos 30 dias teve que ter a purificação dela, Jesus é apresentado no templo, né, ao oitavo dia, após a purificação ele é circuncidado, na verdade, no oitavo dia e apresentado no templo. E hoje as pessoas pegam, né, um texto que vai falar sobre, né, a apresentação de Jesus, e os homens estão sendo mediadores entre, né, o servo de Deus e Deus. Como é que faz para apresentar uma criança hoje? Tem isso na Bíblia? Não. Você pode pegar o seu filho, você, homem, mulher, pai e mãe, apresenta seu filho para Deus. Aleluia. Pastor também não é mediador entre Deus e os homens. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Por isso que a salvação é individual. Você não precisa vir até a mim para poder, né, chegar até Deus. Não. Aleluia. Precisa você aí até, mas eu não falei com... Ei, peraí. A Bíblia vai dizer que Jesus é sumo sacerdote de nossa confissão. Teus pecados tem que confessar para Deus. Confessa teus pecados para Jesus. Aleluia. Ele que perdoou teus pecados. É Ele que morreu naquela cruz. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, este mediador que é Jesus, você vai guardar isso. Aleluia. A idolatria é um pecado, a idolatria é a imagem, né? Adorar imagens. Não vou entrar nem na questão de adoração de homens, né? De ídolos, de futebol, de cantores, seja lá o que for, né? Mas vamos ficar aqui na questão, né, da idolatria de imagem, porque hoje é um dia em que o povo idólatra está se prostrando para as imagens de escultura, prestando reverência, né? Às vezes eu já ouvi pessoas falarem para mim, não, mas isso aí não é idolatria, a gente presta uma reverência aos santos. Espera aí, escuta isso. A Bíblia vai dizer que quando João vê um anjo de Deus, João vai dobrar o joelho para falar com ele em Apocalipse. O anjo fala assim, levanta, adora a Deus. Pedro, quando está vivo, em Atos capítulo 10, Cornélio, quando vê Pedro, se prostra, se joga aos pés de Pedro, e Pedro fala assim, levanta-te que eu sou homem, aleluia.
Então Pedro é um santo e hoje é idolatrado, não é? Aleluia. Então isso é pecado diante de Deus. Deus abomina a idolatria. Tá? Os idólatras, de lá em Apocalipse, ficaram de fora. Os cães, os feiticeiros, os idólatras. Idólatras não têm parte com Deus. Tua parte será no lago de fogo e enxofre. Quebra esses ídolos. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe se converteu ao Evangelho para só frequentar a Assembleia de Deus. E eu me lembro, eu era pequeno, mas eu lembro. Meu pai, o nome do meu pai era Sebastião. E meu pai tinha um tiãozinho lá, pendurado num pedaço de madeira assim, ó. E cheio de flechinha. E ele acendia a lâmpada, limpava a estátua dele. E minha mãe, que era católica, ela se converte a Jesus. E ela quebra aquele ídolo, joga fora. E eu me lembro do meu pai falando, quero saber quem jogou o meu santo fora. E depois eu fiquei pensando, mas como assim? Se é um santo, por que o santo, né? Tem que acender a luz para ele, tem que botar a vela para ele, tem que limpar ele, não pode fazer nada. Porque ele é um pedaço de barro. Acorda, irmão. Aleluia, acorda, irmão. Olha o que diz em Jeremias. Então um homem vai lá, pega uma árvore, né? Ele corta a árvore, tá em Jeremias capítulo 10. Ele corta a árvore, tá? E faz lenha para fazer uma comida. Ele pega uma árvore, corta, faz lenha para fazer comida. Começa a cozer o alimento. E ele faz seu alimento e ele come. E depois ele diz daquele que sobrou, farei um ídolo. Porque já comi, já bebi e agora vou me prostrar para um pedaço de pau. Porventura, vou adorar o que saiu de uma árvore? O profeta, usado por Deus, fala desta forma até irônica, para que porventura a pessoa pudesse entender. Eu vou me prostrar para aquilo que saiu de uma árvore? Peraí, irmãos. Aleluia. Então nesta tarde é uma tarde de você meditar. Aleluia. Né? Se você é um idólatra, aleluia, você não tem parte com Deus. Largue as imagens de escultura. Lá na minha casa tem um quarto cheio, quebra tudo, joga tudo no lixo. Aleluia. Quando aquele homem, tá, vai lá e chuta aquela imagem, tá, que repercutiu no Brasil e fora do Brasil, foi algo terrível para o homem, mas ele fez certo. Porque Deus manda quebrar os ídolos. Deus fala que não tem parte com ídolos. Mas a mídia caiu em cima dele. Falou que é falta de respeito. Eu te faço uma pergunta, será que Jesus respeita isso? Jesus vai chegar para você, não, vem cá meu filhinho, eu sei que você adora a imagem, mas eu te respeito sua crença. Fica aqui no céu comigo. Não, senhor, vai para o lago de fogo com tuas imagens. É lago de fogo. Se arrependam dos teus pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Conversão é mudança de vida. Ah, mas minha religião é mundial, é milenial, é... O diabo existe há milhares de anos, não está dizendo nada. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Você não vai ver os discípulos adorando imagem, você não vai ver Paulo falando sobre bem de imagem, né? Pelo contrário, né? Você não vai ver João, você não vai ver ninguém. Isso é invenção do homem. Aleluia, é uma invenção satânica adorar a imagem. Então se arrependa, largue essas imagens de escultura. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Fixadas com prego para não cair. Aleluia. Todo ídolo desaparecerá debaixo da terra. Tudo que não foi feito pela mão de Deus desaparecerá, isso que a palavra de Deus diz. Então nesta tarde, que você possa se apegar no único mediador entre Deus e os homens. Quem é este mediador? Jesus. Aleluia, não é homem não. Aleluia, eu não preciso de um homem para depois o homem falar, marcar audiência para falar com Deus. Dobrou o joelho com fé, aleluia, no nome santo do Senhor Jesus. O véu rasgou-se e você tem acesso ao Pai. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, enganados. E isso é muito triste. Por quê? Porque essas pessoas vão viver numa religião a vida inteira, vão passar 30, 40, 50 anos e vão para o lago de fogo, o inferno. É isso mesmo, vai para o inferno. Aleluia, é isso que a palavra de Deus diz. Olha só, vou ler aqui para que os irmãos possam falar, mas está falando isso, mas onde está escrito? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Agora você vai para Apocalipse 22, versículo 15, que diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Com idolatria, irmãos, aleluia, não é?
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, não tem parte com Deus. Não adianta, você não pode adorar nada, nem uma imagem. Uma vez eu estava com um moço que trabalhava comigo, e em trabalho, né, nós fomos de carro até um outro lugar, e eu fui evangelizando ele no carro. Ele falou, não, mas eu tenho Jesus também, eu já tenho Jesus. Eu falei, que legal, que bom, né? Olha aqui, aí, aqui ó, deixa eu te mostrar. Aí puxou a carteira, abriu a carteira e mostrou aquela foto daquele Jesus lourinho, né, de olhos azuis. E falou aqui, tá vendo, anda até com ele no bolso. Eu falei, ah, legal, me empresta aqui. E comecei a rasgar. Ele falou, ai, peraí, tá rasgando o meu Jesus. Eu falei, mas se é Jesus, não pode ser rasgado. O Jesus verdadeiro não pode ser quebrado, ele não cai no chão e quebra, ele não pode ser rasgado com a mão. Aleluia! Deus é sábio, por isso que ele não permitiu Jesus vir numa época, né, mais para frente, porque já existia máquina de tirar retrato, na época dele não tinha, porque senão hoje as pessoas estariam orando por um pedaço de papel, não é? Por imagens. Então não tem a imagem, pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele não tinha aparência nem formosura para que o desejássemos. Essa pintura de Jesus aí é o Jesus falso, não é o Jesus verdadeiro. Aleluia! O Jesus verdadeiro, a Bíblia não fala como é que se ele era lourinho de olhos azuis, pelo contrário, a Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura.